Bem-vindo aqui para mais um vídeo onde nós vamos conversar sobre o desempenho mensal daquelas companhias de seguro, de forma que a gente possa, mês a mês, ir verificando o quanto elas estão evoluindo na direção das nossas projeções ou até se afastando delas, para que a gente, ao final do exercício, não tenha qualquer surpresa. Nós vamos analisar os desempenhos mensais de BB Seguridade, Caixa Seguridade, e evidentemente que não dá para estabelecer um comparativo da Porto, antiga Porto Seguro, porque ela acaba se destacando em outros ramos diferentes, mas apenas para nós vermos como estão os números dessas companhias e desta forma até a gente vai poder tirar conclusões a respeito do que esperar do IRB Brasil Resseguros, que é uma das empresas que nós temos na nossa carteira, mas que ela tarda mais a publicar os seus números. Normalmente acontece mais para o final do mês, hoje é dia 18 de julho de 2023, e houve casos, inclusive, que ela passou a publicação desses números para o mês seguinte. Mas vamos dar uma olhada como foi o desempenho dessas companhias. BB Seguridade, Caixa Seguridade e Porto. E vamos começar aqui com Caixa Seguridade. Eu vou analisar a parte de seguros e não a parte de capitalização e previdência, porque é aqui que mais nos interessa e você vai poder tirar as suas conclusões de uma maneira mais ajustada. Para você entender, aqui neste quadro de cima, em vermelho, nós temos os prêmios que foram emitidos, ou seja, aquilo que foi feito de vendas e ainda tem a receber, porque normalmente essas vendas são parceladas. E aqui embaixo nós temos, no quadro em azul, este quadro aqui que eu marquei para você, nós temos os prêmios ganho, inclusive aqueles que foram ganhos por conta de vendas que foram realizadas no passado. E nós segmentamos ainda. No comparativo, maio com maio, ou seja, quando se pega maio de 2023 e se compara com maio de 2022, e no quadro aqui, o quadro de dentro, esse mais à direita, seriam os primeiros 5 meses do ano. Da mesma forma aqui nos prêmios ganhos. Aquilo que aconteceu no maio contra maio e o que aconteceu nos primeiros 5 meses do ano. E você pode verificar que no comparativo maio contra maio, Caixa Seguridade teve desempenho positivo em todos os seus segmentos, esses que estão aqui por ramo: habitacional, vida, prestamista, residencial. E no comparativo dos primeiros 5 meses, de residencial, prestamista, vida e habitacional também teve crescimento nessas ordens, com exceção aqueles que são considerados outros ramos não estratégicos, que teve uma redução de 16,5%. No comparativo, mês a mês, veja que o residencial ele se destaca com crescimento de 25%, quase 26% em relação a maio do ano passado, quando comparado maio contra maio. No entanto, se nós olharmos para o seguro vida, ele também teve um desempenho significativo de 13%. Curioso aqui que o prestamista ele cai 14% no comparativo com maio anterior. Destaques aqui nos primeiros 5 meses, nós vamos encontrar o seguro vida, que cresce 15%, o seguro prestamista, que cresce 13%, e o seguro residencial, que cresce 13,8%. Quando nós olhamos para este lado de cá dessa tabela, o que nós estamos vendo é como vai o desempenho mês a mês no comparativo. E a gente pode verificar que, com relação aos prêmios emitidos, no caso aqui no habitacional, veja como a curva está acima dos anos de 2022 e 2023. Como é que a gente sabe? Veja que esse azul mais claro é 2022, o cinza é 2021 e o azul mais escuro é 2023. Da mesma forma, o emitido no residencial também está bem acima dos outros 2 anos, como o seguro vida e também aqui, excepcionalmente, né, no mês de maio, o prestamista, já que ele teve uma queda aqui no mês de abril. E é por isso que nós vemos esse desempenho positivo para todos esses ramos, habitacional, vida, prestamista e residencial, nos primeiros 5 meses do ano. Já em relação aos prêmios ganhos, então aquilo que bateu no caixa mesmo da companhia, ela teve saldo positivo aqui em percentuais, aqui no caso, tanto no comparativo mês a mês, quanto no comparativo nos primeiros 5 meses do ano.
Já em BB Seguridade tem um pouquinho de diferença aqui, pelo menos na apresentação. O que acontece? No quadro em vermelho, nós vamos ter a visão mensal. Então, quando a gente vai comparar maio contra maio, maio de 2023 com maio de 2022. E aqui na visão acumulada, nós vamos comparar os primeiros 5 meses do ano. Além disso, veja que tem, bem aqui no mais à direita, nos dois, um quadro que mostra o que acontece quando a gente fala do mercado e exclui BB Seguridade. Então a gente consegue ver o desempenho de BB Seguridade e como é que foi o mercado como um todo, tanto na visão mensal quanto na visão acumulada. Na visão mensal, destaque negativo para Seguro Vida, que cai 2,3% aproximadamente, e no seguro residencial, que cai aproximadamente 4%. Eu não falei, mas nós estamos aqui nos referindo aos prêmios emitidos. E note que o seguro prestamista cresce no comparativo mês a mês 10,4% e o habitacional cresce 12,6%. Mas o destaque maior de BB Seguridade, como sempre, é no rural, com crescimento de 14,7%. Se compararmos com o restante do mercado, enquanto no Vida caiu 2%, 2,3%, o mercado como um todo cresceu 8,9%. No prestamista, enquanto cresceu 10,4%, o mercado como um todo cai 7,8%. No habitacional, BB Seguridade cresce 12,6% e o mercado 14,7%. Já no rural, enquanto o BB Seguridade cresce 14,7%, o rural, no mercado como um todo, cresce 12,7%. Mas, curioso aqui é que no total, o BB Seguridade cresce 10,4%, enquanto o mercado 11,5% no total. Ou seja, desta vez, diferente de meses anteriores, o BB Seguridade ficou abaixo do mercado no mês a mês. Mas quando a gente vai olhar o total do comparativo dos primeiros 5 meses, veja que o BB Seguridade cresceu 22,5%, enquanto o mercado apenas 10,2%. Destaque de BB Seguridade está no rural, crescimento de 22,5%, é a maior puxada, enquanto o mercado cresceu aqui 5,2%. E também, veja o prestamista crescendo 52,3%, enquanto o mercado só 0,1%. E por que o rural chama mais atenção? Por conta dos valores envolvidos. Nós estamos aqui falando na ordem de milhões. Enquanto o rural representou 2,8 bi na carteira de BB Seguridade, o prestamista, que cresceu 52%, ele é menos da metade, com 1,2 bi. Então é por isso que tem esse destaque. Outra coisa que chama atenção agora é como vai evoluindo no mês a mês BB Seguridade. Aqui é interessante, aqui, ele separa aqui, ó, já a 2023, 22 e 21. Então você já sabe que a linha mais escura é o ano de 2023 e ele tem um destaque aqui que vem sendo considerável para praticamente todos. No Seguro Vida, no prestamista, onde ele é mais forte no rural. E aqui, no rural, até quero chamar a atenção, que você vai ver que a linha de 2022, a linha nesse cinza, ela dá uma disparada aqui. Essa disparada que você encontra é porque começa a entrar agora o Plano Safra 2023-2024. A gente já viu em vídeo anterior, por exemplo, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que ele está no seu recorde do Plano Safra. Muito provavelmente isto vai estar associado com o Banco do Brasil, que vai fazer essa oferta. Daí é que vem toda a contemplação de todo esse seguro. Por isso, a expectativa é de resultados interessantes para a BB Seguridade nesse segundo semestre. Você até pode fazer uma estimativa aqui dos proventos a serem pagos, porque a BB Seguridade paga proventos semestralmente e vai pagar 3,2 bilhões agora em proventos, vai dar mais de 90% de payout, o que significa que com esse resultado você já consegue mais ou menos ter uma estimativa para o semestre que vem, uma vez que o segundo semestre sempre é um pouco mais fraco, justamente por conta desta curva que nós estamos verificando aqui. Não só por isso, mas o conjunto todo da obra. No habitacional também nós vamos encontrar aqui um desempenho que está superando os outros anos e se mantendo no residencial. A diferença do habitacional é porque ele está vinculado com aqueles créditos imobiliários que são concedidos. Então, quanto mais cresce, e até é interessante, porque com os juros que nós estamos enfrentando, que está hoje na casa de 13,75, a gente ainda tem esse desempenho.
Aqui à direita você vai ver que existem mais explicações para o que vem acontecendo. Por exemplo, aqui nos destaques, né? Você está vendo que o seguro vida ele teve aquela retração e aqui diz a razão disso, que foi queda nos prêmios de renovação. Então é interessante, as pessoas aí acabaram não renovando seus seguros de vida. No prestamista, que a gente viu aí que tem um desempenho significativo, a explicação é evolução das vendas em função do aumento de penetração no crédito. Olha só que interessante. Que mesmo com essa taxa de juros, tem um aprofundamento no crédito. Isso é extremamente curioso. O que pode acontecer aí à medida que as taxas de juros começarem a baixar? Talvez tenha até uma melhoria no seguro prestamista, porque está justamente atrelado com isso. E aqui no rural, veja que o bom desempenho ele se deve a todas as linhas de negócio. Eu acabei não mencionando, mas aqui nas explicações da Caixa também teve algo que me chamou a atenção. Veja aqui, ó, que o ramo habitacional ele teve um desempenho aqui bastante interessante, tanto no mês a mês quanto no comparativo dos primeiros 5 meses. E veja a explicação da Caixa aqui, ó, habitacional reflete o desempenho do saldo da carteira de crédito imobiliário da Caixa, que é exatamente a correlação que a gente estabelece. Isso aqui é curioso, justamente por conta da elevada taxa de juros do Brasil, que é a taxa Selic. Então, lá com 13,75, quase 14. O indicativo de que se baixar essa taxa, pode haver aí o disparo dentro da concessão do crédito habitacional. E já na Porto, nós tínhamos visto no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no final, mas eu acho que o que tem de relevante aqui que a gente pode falar é justamente porque os segmentos onde a Porto ela se destaca é exatamente no seguro de automóveis e nos seguros esses aqui, ó, patrimonial e transportes. Na verdade, quando fala patrimonial, provavelmente vai estar se referindo aos seguros residenciais. É onde ela tem maior destaque. Eu já tinha comentado, então não vou comentar de novo isso, mas vou ir aqui para os destaques, que são dos prêmios emitidos, para a gente ver como o ramo de seguros ele tem se comportado no geral. Veja aqui, aqui já muda um pouquinho, né? O azul mais claro é 2021, azul escuro 2022 e a linha cinza com pontinho é 2023. E veja como a Porto aqui ela está se superando em relação aos anos anteriores. E é curioso, nós, com exceção não, com um destaque também positivo para a sinistralidade, porque veja que ela fica inferior ao ano de 2022, ela fica com 57,8%, onde ela cai 33% aproximadamente em relação ao ano anterior, embora não bata aqui o ano de 2021, mas a gente precisa considerar que no seguro alto ainda tinha resquício ali do período pandêmico, inclusive houve lockdown, então está um pouquinho justificado. O que eu acredito aqui que seja interessante de falar em relação a Porto é porque nos prêmios emitidos a gente precisa saber que eles ficam atrelados à variação da inflação. Então, uma subida aí da inflação permite que isso aconteça, que tenha reflexo dentro dos seus prêmios emitidos, além do que se aumenta também a sinistralidade, isso gera impacto também no aumento desses prêmios. E esse foi o vídeo de hoje, onde a gente mostra como é que estão as companhias de seguro. O lado positivo é que a Caixa vem descendo, mas tem um aspecto aqui interessante, que talvez tenha que fazer um ajuste dentro das expectativas de pagamento de Caixa de Seguridade em termos de proventos, uma vez que duas coisas vão acontecer. A primeira é que provavelmente Caixa de Seguridade, a partir do ano que vem, passe a pagar trimestralmente. E outro aspecto que eu acho interessante de Caixa de Seguridade é que ela evoluiu muito dentro do mercado, de forma que talvez o nosso preço-teto fique modificado. Mas nós vamos ver isso aí por decorrência da análise do segundo trimestre de 2023. BB Seguros vem caindo no mercado, Caixa de Seguridade também, se baixar dos R$10, Caixa de Seguridade, para nós, talvez passe a ter uma representatividade interessante. E BB Seguros, abaixo de 30, a gente começa sempre a olhar com carinho, Porto não faz parte da carteira. Mas eu fico interessado em saber o que você acha desse desempenho e o que você está considerando para fins do seu preço-teto e o seu ponto de entrada de compra dessas ações e a partir de quando elas passam a se oferecer para a sua carteira. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço pelo tempo que você passou conosco, me despeço e deixo, como sempre, o meu grande abraço!